Aprovado o pedido de vistas a projeto que regulamenta tempo de espera para serviços públicos. Vistorias de combate ao Aedes aegypti devem ser concluídas na próxima semana. Siri na Lata comanda amanhã a apresentação de carnaval no mercado público. Moradores e turistas de várias regiões movimentam as praias de Itajaí. 5 de fevereiro de 2016. O Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. Os parlamentares aprovaram o pedido de vistas do vereador Fabrício Marinho, do PPS, ao projeto de lei ordinária 54/2015, de autoria do Executivo Municipal. O PLO estabelece um limite de tempo para atendimento a cidadãos nos guichês de serviços públicos. O projeto volta a ser discutido na sessão ordinária do dia 18 de fevereiro. Na retomada das sessões ordinárias nesta semana, o médico proctologista Gustavo Becker usou a tribuna da Câmara de Vereadores para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce para a cura do câncer de intestino. Ele conversou com a nossa equipe sobre as formas de prevenção e a crescente incidência desse tipo de doença no aparelho digestivo. Quando a gente leva em consideração o câncer do intestino grosso, do cólon, do reto, a gente sabe que a incidência dele é maior em áreas de maior desenvolvimento. Então, se a gente pegar a nível de Brasil, nós estamos localizados numa das áreas de maior incidência. Se pegar a região sul, sudeste, de maneira geral, a gente tem uma incidência muito maior do que das demais áreas do Brasil. Na nossa região, o índice de casos varia em torno de 20 novos casos a cada 100 mil habitantes por ano. E aqui existem estudos, aqui se atribui essa maior incidência exatamente naqueles estados que são tidos com os mais desenvolvidos. Então, essa pergunta é muito importante, porque nós conseguimos ter alguns fatores, analisando esse fato, a gente consegue definir alguns dos fatores de risco a esse tumor, ao câncer no intestino. Dentre eles, quais seriam? Maior ingesta de gordura, maior ingesta de carne vermelha, maior ingesta de embutidos, maior ingesta de carne processada, maior hábito do tabagismo, maior ingesta de bebida alcoólica, uma menor ingesta de fibras, frutas, verduras. Então, quando a gente analisa que nessa região esses fatores de risco estão mais presentes, questão da cultura, questão do dia a dia, do fast food, dessa vida mais corrida, a gente consegue atribuir esse fator como sendo marcante em nós termos um índice maior de tumor do que em outras regiões do país. E esses fatores também, eles influenciam na entrada dessa doença. Cada vez mais jovens estão desenvolvendo câncer do intestino. Sim, então a gente tem esse dado, a gente tem essa análise feita que antes era um tumor de faixas etárias muito mais avançadas, muito mais a partir da sexta, sétima década de vida. Hoje em dia a gente já começa a observar que pacientes em idades mais baixas, quarta, quinta década de vida, começam a apresentar esse tumor. Isso é importante porque a gente tem que levar essa informação à população, para ela se observar, para o paciente se conhecer, porque o tumor de intestino ele tem uma frequência alta. Se for feito o diagnóstico no momento mais inicial, a grande maioria deles poderia ser curada. A gente sabe que 90% dos casos de tumor do intestino a gente poderia curar. Infelizmente, hoje a gente consegue levar a cura em torno de 50%. Mas o que a gente tem que passar para a população? Se observar. Porque a cura está relacionada com o diagnóstico, com a descoberta no momento inicial. Então, como que o paciente deve se portar? Ela deve se observar. Deve observar as fezes, deve ver se mudou as características, se as fezes estão mais finas, se começou a ter mais diarreia, se o intestino tinha um hábito regular, agora começou a falhar uns dias, começou a ter uma dificuldade maior para evacuar, se começou a ter sangue nas fezes, se começou a ter dor abdominal, se o abdômen começou a estufar. A pessoa tem que estar atenta. Não quer dizer que eventualmente teve um sangue nas fezes que vai ser um tumor. Não quer dizer isso. Mas sangrou, não é normal. Então deve ser avaliada, deve buscar um atendimento médico para que possa ser esclarecida essa causa.
Então, além de uma mudança de hábitos, principalmente alimentares e de bons hábitos, como não fumar e não beber, também tem essa questão de se observar e procurar um médico se notar alguma anomalia. Isso mesmo. Então, se o paciente tiver um estilo de vida saudável, vai fazer bem para o coração, vai evitar diabetes, vai baixar a pressão, vai evitar que tenha outras doenças como derrame e etc. E para o intestino é a mesma situação. Então, se o paciente tiver uma alimentação saudável, praticar atividades físicas 4 vezes na semana, pelo menos 50 minutos, se ele tiver uma ingesta de líquido adequada, pelo menos 2 litros, 2,5 litros por dia, e uma ingesta de fibra importante, diminuir os carboidratos, diminuir a carne vermelha, os processados, ele vai diminuir esse risco de ter o tumor do intestino. Mas por que é importante o paciente prestar atenção nele, no seu corpo, no seu organismo? Porque mesmo ele fazendo tudo isso direitinho, o tumor ele é multifatorial. E o fator genético é muito importante. A gente sabe que todos esses outros fatores de risco que a gente falou, eles são os gatilhos. Eles levam muitas vezes a ter o tumor ou a aparecer mais precocemente. Então a gente evita o máximo. Mas mesmo tendo uma vida saudável, a gente tem que saber que ele pode aparecer. Então a gente tem que estar atento a qualquer mudança do nosso corpo para buscar esclarecimentos. E se eventualmente tiver um tumor, que faça esse diagnóstico logo. Fazer um diagnóstico breve, ter uma chance grande de curar. E você vai ver em instantes, moradores e turistas de várias regiões movimentam as praias de Itajaí. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. O Bloco Siri na Lata é a atração da programação de carnaval de Itajaí neste sábado no Mercado Público. O show começa ao meio-dia e segue até às 3 da tarde com entrada gratuita. O Siri na Lata é formado por grandes nomes da música itajaiense e apresenta um repertório repleto de sucessos dos carnavais brasileiros com marchinhas, sambas e frevos. A programação de carnaval da cidade segue até terça-feira e está disponível no site da Fundação Cultural. As praias são destaques entre os pontos turísticos de Itajaí. Durante o verão, o movimento na areia e no mar é garantido. O município tem opções para todos os gostos e atrai moradores e turistas de várias regiões. Uns querem apenas descansar à sombra do guarda-sol. Outros buscam amenizar o calor na água. Seja qual for a preferência durante o dia de lazer, a praia é destino certo para aproveitar a estação mais quente do ano. Itajaí tem opções para curtir com os amigos, passear com a família ou praticar esporte na areia. Este turista veio de Goiás para visitar a região e aproveitou o dia ensolarado na Praia Brava. Melhorou e nós viemos para a praia, né? Aproveitar o solzinho aqui e aproveitar o feriado aqui. Sou de Goiânia, então estou aproveitando esse momento aqui. A minha esposa é daqui de Camboriú. Então, por esses dias, nós estamos aqui aproveitando essa praia, quando tiver sol ainda. Quem vem do exterior também não resiste e busca o refresco para os dias quentes de verão na Praia Brava. Nossa, é um paraíso, a verdade. A arena é grossinha, é limpa, a praia é maravilhosa. A gente consegue andar uns 5 metros até a frente e você fica de pé e dá para curtir muito. E o serviço dos restaurantes aqui é também muito bom. Mas não é só a Praia Brava que atrai os turistas e os moradores de Itajaí. A Praia da Atalaia é outro destino certo, com espaço para a prática esportiva. Já a Praia de Cabeçudas é garantia de um bom banho de mar. Esta turista paranaense aproveitou para descansar com a família curtindo o cenário da Praia de Cabeçudas. Porque eu acho uma praia calma, tranquila. Outra coisa, ela tem mais acessibilidade. Meu marido tem deficiência, então a gente prefere Cabeçudas por causa disso. Para movimentar o turismo no município, o poder público aposta na integração regional do setor e na divulgação de Itajaí.
nós costumamos fazer através das questões nossas de envolvimento econômico, que se faz em trazer as pessoas para conhecer Itajaí, a gente quer isso, né? Fortalecer o município, não existe uma concorrência. O município sempre foi aberto para que se façam dentro de uma Costa Verde Mar, dentro das parcerias que existem da ANFRE, para que a gente possa conhecer a região. Mas Itajaí, especialmente, sempre se colocou como grande destino. As vistorias do Plano de Ação contra o mosquito Aedes aegypti devem passar de 62 mil residências em todos os bairros da cidade. Cerca de 300 profissionais, entre agentes comunitários e agentes de endemias, estão mobilizados para concluir a visitação até 12 de fevereiro. Inicialmente, a meta de Itajaí era vistoriar 57 mil domicílios nas ações de combate ao Aedes aegypti, considerando as vistorias em prédios até o 3º andar, em 8 bairros infestados. São eles: Cordeiros, São Vicente, Cidade Nova, Barra do Rio, São João, São Judas, Vila Operária e Fazenda. No entanto, após o início do trabalho de campo, foi decidido verificar todos os 62.400 imóveis verticalizados do município. Para isso, 300 profissionais da Secretaria de Saúde do município realizaram capacitação no início de janeiro. Para que isso possa ser viável, então o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, convoca todos os agentes comunitários de saúde, aqueles que trabalham na estratégia da saúde da família, que são num volume bem maior, para que eles incorporem a equipe da dengue agora e passem a trabalhar nessa perspectiva durante esses 2 primeiros meses do ano. Vai ser visitado, eliminado os criadouros, tratamento de larvicida nos locais com água parada, inspeção nas caixas d'água e calhas em locais altos. É uma atividade toda completa. Não adianta nós chegarmos numa casa e só distribuir um folder, mas sim nós temos que começar a botar a mão na massa para eliminar esses locais com água parada. O primeiro ciclo de visitas aos imóveis iniciou no dia 12 de janeiro e, conforme estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde, no Plano Estadual de Intensificação das Ações de Mobilização e Combate ao Mosquito, deve ser concluído até o dia 12 de fevereiro. Nós sabemos que se nós todos, e não somente nós do poder público, não, a sociedade não entender a importância de eliminar os focos do Aedes aegypti, nós podemos ter problemas muito sérios que estão ocorrendo no país. Se você vê o que está acontecendo com relação à microcefalia, é um caso de aterrorizar. E por isso mesmo que o país está em estado de alerta e emergência e definiu. Ele definiu, eu tive que chamar os nossos agentes de férias, tá? Porque é uma situação de guerra, a verdade é essa. Graças a Deus nós não tivemos nenhum caso positivo, mas nós estamos tendo casos suspeitos, né? E se nós não eliminarmos o mosquito, não adianta porque ele vai picar. E ele poderá trazer a dengue, poderá trazer a chikungunya, como poderá trazer a zika, né? Então é uma situação muito difícil, é preocupante, onde nós estamos evitando todos os esforços para que a gente consiga realmente ganhar essa guerra. Um segundo ciclo de inspeções deverá ser realizado até 11 de março, com repetições bimestrais até junho deste ano. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Você também pode assistir a esta edição pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma boa noite, ótimo final de semana e até segunda-feira.